7 horas. 7 horas do dia 28 de março. E nós estamos hoje nos 63 dias, 90 dias de esperança. Essa jornada de paz, de luz, que estão fazendo esse percurso conosco, né? Esse abrir de olhos, esse entendimento, essa vivência da esperança. E hoje, quem vai contribuir, quem vai nos trazer as reflexões, é a nossa querida Cristiane. Seja bem-vinda, Cristiane. E o seu capítulo hoje é 63, ante os incrédulos, né? E para começar o nosso dia, convido vocês a fecharem os olhos, quem puder, respirar profundamente e sentir essa integração com a criação de Deus, a natureza, os animais, sentir o silêncio, esse silêncio que fala tanto aos nossos ouvidos e ao nosso coração. E elevando os pensamentos a Deus, nosso Pai, nós dizemos: graças te damos, Senhor, por estarmos juntos nesse momento e nessa hora, estarmos vivenciando o Evangelho, unidos num só pensamento, num só sentimento, com as bênçãos de Jesus. Agradecemos aos mentores desse trabalho, aos nossos anjos de guarda, e emanamos todo o nosso amor e carinho para a nossa querida Cristiane, para que ela se sinta envolvida e profundamente amada e respeitada por todos nós. Obrigado, Senhor, que assim seja. Cristiane, eu acho que você já se apresentou, mas se você quiser se apresentar para quem não estava no dia, como você chegou ao ser e como que foi a leitura desse capítulo para você. Bom dia. Eu falo aqui da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Não sou daqui, não, eu sou do interior do estado, né? Mas moro aqui há muitos anos já. E eu cheguei no C através dos estudos, né? Especialmente os estudos bíblicos que eu buscava. E depois, em 2020, eu comecei a participar do projeto do Mateus 24, nesse grupo até hoje, participando. O capítulo de hoje, o 63, o Emmanuel nos chama esse capítulo diante os incrédulos. E ele é um capítulo que ele vem na sequência de outros, né, que a Cida falou tão bem, a Alessandra ontem, né, sobre fé. Ele vem nos falar também sobre fé, né? A Cida comentou lá no capítulo 61, com o auxílio de Deus, a Alessandra ontem, com o auxílio e nós, e hoje o Emmanuel vem falar sobre ante os incrédulos, né? Que seria essa nossa conduta, né? Como nos posicionar diante daqueles que não creem, não confiam, né? Que não pode crer, na verdade, né? Às vezes a gente pensa assim que o incrédulo é aquele que não quer crer, que não pode, ou que usa de deboche, né? Mas a gente vai ver que pelo texto que não, o Emmanuel nos traz uma outra perspectiva e vem nos dizer como deve ser a nossa conduta, né? E aí, para comentar, ele baseia, né, esse comentário dele no versículo: E conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. É uma fala de Jesus no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32.
E aí, nesse capítulo, ele vem numa sequência, né? Essa fala de Jesus, ela vem numa sequência após o episódio da mulher adúltera, né? Em que levam uma mulher que foi pega em adultério e a expõe para Jesus, perguntando o que deveriam fazer com ela, né? A proposta era apedrejamento. E Jesus diz: quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra, né? E aí, na sequência, ele é questionado, né, pelos fariseus, pela autoridade com que ele fazia aquilo, e Jesus, então, faz esse discurso sobre a sua missão. E aí, ele afirma que ele é a luz do mundo, né? Eles perguntam: ah, mas como é que você dá testemunho? Porque eles pediam testemunho de duas pessoas, né? Ele diz: eu e o Pai somos um, como Deus é o testemunha, é a segunda testemunha, né? Mas ele afirma que como eles não conhecem o Pai, eles não o reconhecem. Então, eu acho que essa contextualização ela é importante, porque Jesus vem nos falar um pouco nessa passagem de quem são esses incrédulos. Então, a gente tem algumas pistas nessa passagem, né? Então, nesse caso desse versículo, eles eram judeus que conheciam a lei, eles exigiam testemunho, eles julgavam conforme a carne, né? A carne no sentido dos vícios, das suas imperfeições, e que não reconheciam a Jesus porque não conhecem o Pai, né? E Jesus diz: olha, vocês vão se retirar, vão me buscar e vão morrer nos seus próprios pecados, porque estão centrados em si mesmo, né? No seu próprio conhecimento, na sua própria perspectiva de vida. E aí, logo Jesus comenta esse, né? E conhecereis a verdade vos libertará, para aqueles que creram nele, né? Ele diz assim: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. Então eu fiquei pensando, né? O liberto é aquele que conhece a verdade. E aí o incrédulo, ele acaba estando cativo, né? Ele está prisioneiro, muitas vezes prisioneiro de si mesmo, da sua maneira de ver o mundo, de seus vícios, né? Das suas imperfeições. E aí o senhor Emmanuel, ele também vai trazer para nós esse trecho do capítulo 19, né, o item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz assim: a resistência do incrédulo, devemos convir, muitas vezes provém menos dele do que da maneira por que lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base, base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Então, aqui, nesse item, em que o senhor Kardec ele vai comentar sobre a fé religiosa, né? Ele faz um contraponto entre a fé cega e a fé raciocinada, ele vai comentar da necessidade da fé baseada num conhecimento perfeito ou no entendimento lógico das coisas, né? Ele vai nos dizer, não adianta você dizer que as coisas são porque são, principalmente no mundo de hoje, né? Em que a gente tem tanto conhecimento, a gente tem acesso a muitas informações, né? Vamos trazer aqui hoje para 2025, né? Quantas coisas a gente conhece sobre genética, sobre a criação do mundo, né? Sobre a composição dos seres, da matéria, né? Aquilo que se procurava matéria já não tem mais, né? Mais vazio. As partículas que se achavam indivisíveis cada vez são infinitesimais, né? Então, como é que vai se dizer de algo que tem que se crer por crer, né? Isso hoje, principalmente hoje em dia. Então, Kardec comenta nesse versículo, nesse trecho, desculpe, que essa resistência desse incrédulo é da maneira por que ele apresentam as coisas, que é sem uma explicação, sem uma fundamentação lógica, né? E aí o senhor Emmanuel, então, começa o seu comentário. Ele diz assim: compadeçamo-nos dos incrédulos que se arremetem contra as verdades do Espírito, intentando penetrá-las à força. Esse primeiro parágrafo, eu confesso, foi o que me trouxe maiores reflexões, porque tem algum momento do Evangelho em que Jesus diz que o reino dos céus ele é acessado à força, com violência, há muito tempo, né? Jesus comenta isso. E aí eu me perguntei, mas se os incrédulos tentam tanto penetrá-las à força, será que o problema é a força
ou será que o problema é a direção que se dá a força, né? E aí eu me recordei de um amigo espiritual que nos contou uma vez a história de uma maçaneta, que ele nos disse assim, é como se você tivesse uma porta, né? Tem uma porta. Se você está abrindo a maçaneta na direção em que a porta não abre, né? Porque existe um batente que impede que a porta abra, você pode fazer a força que for que aquela porta não vai se abrir. Mas se você vai na direção correta e você dá um simples toque na maçaneta, a porta se abre. Então, talvez não seja uma questão da força em si, né, que eu imprimo, mas sim da direção dessa força. E aí o senhor Emmanuel continua. Semelhantes necessitados chegam de todas as procedências, de paisagens calcinadas pelo fogo do sofrimento, de caminhos que a provação encharca de pranto, de furnas da aflição em que jaziam acorrentados ao desespero. Outros existem que nos atingem as portas, conturbados pelo clima de irreflexão a que se afaziam, ou trazendo sarcasmo no pensamento imaturo, quais crianças barulhentas em recintos graves da escola. Muitas vezes, nas trilhas da atividade cotidiana, somos tentados a categorizá-los por viajores de indesejável convívio. Entretanto, os que surgem dementados pela dor e aqueles outros que se acomodam com a leviandade pela força da própria inexperiência, não serão igualmente nossos irmãos diante de Deus? Certo que não nos é lícito entregar-lhes em vão energia e tempo quando se mostrem distantes da sinceridade que devemos uns aos outros. Mas se anelam realmente aprendizado e renovação, saibamos auxiliá-los a compreender que pesquisa e curiosidade somente valem se acompanhadas de estudo sério e trabalho digno. Então, Emmanuel vai nos trazer que são pessoas como nós que passam pelas dificuldades da vida, né? Tantas vezes acharcados pelas aflições, pelas doenças, pelas vicissitudes, né? Que chegam com muita dor, muitas vezes, né? O Emmanuel nos diz, por desespero, às vezes trazem aquele sarcasmo no pensamento, né? Assim, fazendo as irrisões, né? Os deboches de tudo que diga respeito à fé, né? Muitas vezes condicionando a fé àquilo que se acredita que seja o certo, né? Não se submetendo à vontade de Deus efetivamente. E aí ele vai nos dizer, olha, muitas vezes a gente não quer conviver com essas pessoas, né? Porque a gente se incomoda, às vezes nos fere, nos machuca, a gente não quer. Mas ele vai dizer, ele vai nos chamar, mas não são também filhos de Deus como nós? Se nós somos tanto auxiliados por Deus, como a Cida nos disse, né? Que podemos ser auxiliados por nós mesmos através da nossa vontade, como a Alessandra nos trouxe ontem. Como vamos fechar a porta a esses irmãos que também são filhos de Deus como nós e que passam por tantas dificuldades como nós, mas que não compreendem, né? Mas o Emmanuel vai nos dizer, também a gente não precisa entregar, né, a nossa energia e o nosso tempo se eles não estão interessados, porque existe também um momento, né, propício para cada um. Mas ele diz, mas se a pessoa quer, realmente existe uma vontade daquela pessoa de ter aprendizado e renovação, há um auxílio que nós podemos prestar, né, que é orientar essa força, né, direcionar essa vontade de aprendizado para aquilo que seja produtivo, né, que seja útil. Então, Emmanuel nos diz que é o estudo sério e o trabalho digno. E aí ele continua. Estendamos aos companheiros que o ateísmo enrijece algo de nossas convicções que os ajude a refletir na própria imortalidade. Diligenciamos partilhar com eles o alimento da fé, na mesma espontaneidade de quem divide os recursos da mesa. Todavia, perguntarás: e se recusam, obstinados e irônicos, os bens que lhe ofertamos? E se nos apagam a golpes de violência as lanternas de amor que lhes acendamos na estrada? Se indagações assim podem ser formuladas por nossa consciência tranquila após o desempenho do nosso dever de fraternidade, será preciso consultar a lógica
e a lógica nos dirá que eles são cegos de espírito, que nos cabe amparar em silêncio na clínica do coração. Então, é, Emmanuel nos diz, né, da nossa necessidade de partilha, e aí ele vem nos trazer, se de tudo isso que fizermos, né, se dermos a orientação adequada para o estudo sério, para o trabalho digno, se auxiliamos a plantar sementes, né, para que a própria pessoa, né, veja que interessante, o Emmanuel nos traz isso, que é uma construção de cada um, individual, né? Eu preciso refletir na minha vida, na minha imortalidade, nas situações que eu vivo, às vezes a gente mesmo, né, no desespero das situações, porque há, gente, os incrédulos cristãos, o Emmanuel tem mensagem que ele fala, né? Tem os incrédulos cristãos. Quantos de nós, em muitas situações da nossa vida, não passamos por circunstâncias em que a gente se pergunta, mas onde está a minha fé, né? Por que que Deus não me atende? E aí o Emmanuel vem nos chamar para a lógica, né? Para a necessidade do uso da lógica, tanto com o outro quanto com nós mesmos. Vejam aqui, ele diz: olha, existe uma lógica. Se a gente empregou tempo, se a gente ofereceu os recursos, se a gente deu a partilha, e é mesmo assim houve uma recusa, então nós podemos ter a consciência tranquila. E aí o que nos cabe é auxiliar com o coração, né? E aí, para a gente finalizar, eu trouxe aqui uma história, um conto, né? Que está no livro Contos Destes de Outra Vida, do irmão X, né? No capítulo 29, que ele fala do escriba incrédulo. E aí ele vai contar, né, a história de Joabe, né, que era um escriba, lá em Cesareia, e ele estava na procura de Jesus, buscando Jesus, né? E aí ele estava junto com Zebedeu, que era lá o pai do Tiago e do João, e aí eles caminhavam, né, depois de muito tempo, né, buscando o Senhor Jesus. Ele nunca tinha visto o doce Nazareno, né, como o senhor Humberto de Campos narra nesse conto, e ele falava muito das mágoas que ele tinha sofrido, né? E é que o senhor Humberto de Campos nos conta, ele sentia-se doente, em suprema revolta. Desejava escutar o verbo do Senhor para certificar-se quanto à própria conduta. Dizia-se crivado de injustiça e calúnia. E perguntavam, assim, impressões espontâneas e afetuosas, quando o lar de Gorim, onde estava Jesus, né, descansando Jesus, lhe surgiu pela frente ao longe. Ao redor do tugúrio congregavam-se enfermos, avultando entre eles um homem maduro e esbelto a gritar, estentórico, e que, guardado à pressa, excluiu-se do quadro, desafiando assim a curiosidade dos dois viajores. Lá na casa pobre, perguntava Zebedeu de uma velha aleijada, para uma velha aleijada, né, quem era aquele rapaz, né? E ela lhe informa que era um lobo infeliz que procurava o mestre. Nisso, Tiago e Pedro, né, os discípulos, eles aparecem e dizem que Jesus pretendia se ausentar para orar nos montes. E aí o Joabe, ouvindo isso, né, ele entra sozinho pela casa e encontra o Cristo num quarto humilde, meditando em silêncio. E aí ele diz assim: Mestre, clama chorando depois de confortado as saudações primeiras. Tenho o peito dorido e o pensamento em fogo, humilhado que estou por injúrias atrozes. Feriram-me, Senhor, enodoando-me o nome e furtando-me o pão. Que fazer ante o mal que me ataca, insolente? De que modo portar-me perante inimigos que me cobrem de lodo? Perdoa, filho meu, disse o amigo celeste. Senhor, como esquecer malfeitores ingratos, anotando-lhes sempre a condição de enfermos. Enfermos? Como assim se perseguem matando? Não procederiam desse modo se não fossem dementes. Mestre, insistiu João, convém esclarecer que os meus adversários são ladrões perigosos. São, pois, mais infelizes. Infelizes por quê? Se têm casas faustosas e terras florescentes. Todavia, amanhã descerão ao sepulcro, abandonando o furto a mãos que desconhecem. Entretanto, Senhor, sem qualquer razão justa, eles querem prender-me. Não importa, meu filho, pois todo delinquente está preso em si mesmo às algemas da treva. Mestre, mestre, ainda assim espreitam igualmente em tocaia sinistra, prelibando-me a morte,
todos eles armados de punhais assassinos. Perdoa e ora por eles, disse o Cristo sereno, porque é da eterna lei que a justiça se faça. Todo aquele que fere também será ferido. O escriba, em desespero, ajuntou lacrimoso. Senhor, estou sozinho, despojado de tudo. Iludiram-me a esposa e roubaram-me os filhos. Acusado sem culpa, o cárcere me espera. Venerei sempre as leis, guardando-lhes os princípios, e toda a minha dor nasce da sombra hostil da infâmia que me cerca. Que fazer, benfeitor, ante as garras da lama? Filho, perdoa sempre. Ouvida todo o mal e faz todo o bem, porque somente o bem é luz que não se apaga. Incapaz de conter o assombro que o traía, Joabe esgueirou-se de soslaio, perguntando lá fora aos amigos surpresos: Dizendo, por favor, onde acharei o Mestre Jesus? Quero Jesus para ouvir-lhe a palavra. O escriba renitente conservava a impressão de ter ouvido o louco que avistara ao chegar àquela casa, e não o próprio Cristo. Então, eu trouxe essa história porque eu acho que ela ilustra bem essa questão do incrédulo e que muitas vezes nós passamos, né? Às vezes a gente quer ouvir aquilo que nos agrada, que vai resolver os nossos problemas. E aí eu me perguntei, será que pelos caminhos da vida eu reconheci ou vou reconhecer sempre o Cristo, né? Então, essa mensagem para a gente refletir no dia de hoje, tá bom? Muito obrigada por mais essa oportunidade, gente. Poxa, obrigada, Cristiane. Te ouvir foi um bálsamo para o coração, porque é necessário o entendimento dessa sua reflexão para que a esperança se fortaleça dia a dia no nosso coração, né? E nós continuemos construindo nossos olhos de ver e os nossos ouvidos de ouvir. Né? Muito lindo. Você poderia fazer a prece para nós, Cristiane? Posso sim. Senhor Jesus, nosso amigo e mestre. Como é bom, Senhor, podermos estar aqui mais esta manhã, enchermos o nosso coração de esperança, Senhor. Agradecemos pelo Senhor Emmanuel ter trazido essas mensagens que nos ajudam a compreender o seu Evangelho, trazendo para a nossa vida as possibilidades que temos da prática da fé, do amor, da esperança. Rogamos, Senhor Jesus, que nos dê a fé, oferecemos a nossa confiança e como multiplicas os recursos, Senhor, multiplica-os em fé em nosso coração, para nós mesmos e para aqueles que nos cercam. Ajuda-nos, Senhor, a participar da sua obra, quando diante dos incrédulos, Senhor, diante da incredulidade, aquela com que não desejamos conviver, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a compreender que se já temos um pouco de luz em nossa caminhada, podemos auxiliar aqueles que não a têm, que são cegos, como bem disse o Senhor Emmanuel, mas que ainda assim buscam as verdades do Espírito, mesmo sem saber a direção correta. Porque já sabemos, Senhor, que o nosso coração se aquieta quando conhecemos a verdade que nos trouxe. Porque tu és, e tu sempre estarás em comunhão com o Pai. E por isso nos dá testemunho dele. Que possamos, Senhor, alimentar a esperança em ti, seguindo seus passos pela estrada da vida. Nos abençoe, Senhor, nos guarde. E a todos aqueles que passam pelo nosso pensamento neste momento, nos conduzindo pelos caminhos da vida, de mãos dadas conosco e com todos aqueles que nos cercam, Senhor. Nos abençoe e nos guarde, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, Senhor. Graças a Deus. Bom dia Bom queridos. dia, que assim seja. Obrigado, Cris.